Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é insalubridade em condomínios. Os nossos convidados de hoje são Nelson Alves, engenheiro perito em segurança do trabalho. Seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez, Nelson. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. E Wilson da Cunha Pinheiro, engenheiro ambiental e pós-graduado em segurança do trabalho e segurança contra incêndio e pânico. Mais uma vez, bem-vindo ao programa. Obrigado, Ricardo. Wilson, vou começar com você. A definição de insalubridade, por favor. Insalubridade é toda aquela atividade que o funcionário vai ficar exposto a um agente nocivo à saúde dele. Então isso vai gerar o que a gente chama de insalubridade. Então todo o que a gente tem lá dentro dos agentes, que o funcionário vai ficar exposto, por exemplo, ruído, calor, frio. Que pode ficar exposto a algo que pode vir a prejudicar a sua saúde. A saúde dele. Não necessariamente prejudicará, mas que pode prejudicar a sua saúde. Pode vir a prejudicar. Essa é a definição. Essa é a definição. Nelson, tudo bem, já temos a definição técnica. Certo. Mas existe uma discussão, e nesse Brasil todo onde eu viajo, a pergunta de, primeiro, faxineiro, que geralmente é a principal pergunta, é uma atividade insalubre? Depende. É isso que eu tenho respondido. Tem os dois lados da moeda, porque, como o Washington disse, a insalubridade é uma atividade que poderá expor alguém a uma nocividade, até ficar doente. Porém, a legislação dá algumas condições para esse funcionário se proteger. Tá? Então, o uso de técnicas, de EPI, medidas de controle. Então, não necessariamente a função de faxineiro já é insalubre. Depende das condições de trabalho a qual é realizada essa atividade. Então, vamos deixar bem claro, pode ser que tenham faxineiros que tenham atividades insalubres, ou zeladores, por exemplo, supervisores, e podem ser que não. Não. Certo? Exatamente. Washington, voltando para você. O que define? Existem parâmetros, por exemplo, num condomínio, se mexer com X lixo, se tiver Y de barulho, existe uma coisa objetiva para a gente chegar a essa conclusão? Existe o limite de tolerância. Então, a gente vai ter a tabela dentro da NR15 que ele vai pré-determinar um limite de tolerância. E aquele limite de tolerância vai determinar o que der, passou de X% de exposição, aquela atividade dele se tornou insalubre. Então, isso com o tempo vai prejudicar a saúde dele. Então, existe um regramento objetivo? Existe um regramento objetivo. Volume de lixo, barulho... o calor excessivo. Até, eu não conheço a regra, fala em temperatura, grau, fala tudo bonitinho. Vou dar um exemplo, o ruído. Uhum. Então o funcionário ele pode ficar exposto até 82 decibéis, que é o limite de tolerância. Passou disso, a gente vai ter que adotar as medidas de compensação. Aí vai administrativas até chegar à medida do EPI. Se passar disso, por exemplo, independente do que ele tiver que usar, ele tem uma atividade insalubre? Ele tem uma atividade insalubre. Questão de lixo, que é o mais normal, né, para condomínio, vamos falar, acho que é o mais comum. E aí, como mensurar esse volume de lixo? Isso também tem, objetivamente, o que é insalubre e o que não é insalubre? O lixo ali ele vai gerar o chorume, que é uma substância orgânica que ele vai ficar exposto. E essa substância vai gerar alguns gases que são nocivos ao funcionário ficar exposto a ele. Que podem ser mensuráveis. Vão ser mensurados com medições, a gente tem como mensurar isso. Dentro desse parâmetro que a gente mensurou isso, a gente vai saber o quê? Vamos supor, o âmbito que ele está trabalhando ali, a quantidade do lixo vai determinar o tanto de chorume que vai estar gerando. E isso vai o quê? Vai determinar se ele recebe ou não recebe, conforme o laudo emitido pelo engenheiro dentro dos padrões da legislação.
Perfeito. Nelson, a gente falou de lixo, que é muito comum, a pergunta e a dúvida em condomínio, e acho que o segundo ponto em condomínio, que é a dúvida, é produtos de limpeza, né? E produtos químicos para limpeza também de escadaria, ou concreto. O que você tem para me falar sobre esses pontos na questão de insalubridade? Então, a questão dos produtos de limpeza, a gente classificamos como agente químico, né? E quando a pessoa está exposta a esses agentes químicos, você pode ter o quê? Uma doença mesmo, do trabalho, né? Devido à atividade dela, tá? E tem alguns produtos que são soda cáustica, gases e fumaças, e isso pode prejudicar futuramente a vida de qualquer Então, deixa eu transformar isso numa coisa mais objetiva. Depende os produtos químicos que ele está usando na faxina, é uma atividade insalubre, e depende o que ele está usando, não é. Exatamente. Se ele tem equipamento de proteção, ele é neutralizado, esse agente agressivo. Mas se ele é neutralizado, não precisa do adicional por insalubridade? Que nem o Washington falou, através do laudo sendo feito no local e verificando que ele tem essa medida de, vamos supor, para neutralização, não precisa pagar a insalubridade. Produtos de limpeza, cloro, por exemplo. Cloro, ele é quantitativo, né? Nós temos que fazer o quê? Uma análise de quanto aquele funcionário está respirando aquele cloro. Passou do limite, como o Washington disse, aí é uma atividade insalubre. Tudo deve ser mensurado. Tudo. Eu tenho algumas perguntas para vocês, que é a seguinte, eu vou deixar para o segundo bloco. Quem vai mensurar isso? É um LTCAT? É o PPRA? Pode ser o LTCAT, pode ser o PPRA. A porcentagem de pagamento sobre o salário do profissional. E as complicações que podem existir se não pago ou até quando pago. Antes de vocês me responderem isso e antes de a gente chamar o intervalo, eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, Olho na Tela. Olá, meu nome é Jorge Amorim, tenho 37 anos, sou síndico profissional do Espaço IP Amarelo, na Zona Sul de São Paulo. Eu decidi me profissionalizar porque por um determinado momento eu atuei como síndico orgânico e entendi a necessidade de se especializar nessa profissão. Então desde 2015 eu atuo como síndico profissional neste condomínio. A grande dificuldade, ou grande diferença entre um síndico orgânico e o profissional é que na especialização você passa a compreender melhor a legislação, os itens que são obrigatórios, então você não comete alguns erros que mesmo involuntários você cometeria quando você não tem o conhecimento necessário para atuar à frente de um condomínio. A importância da qualificação, ao meu ver, é que você administra de uma forma confortável e segura, dando também transparência e segurança aos condôminos. Atualmente eu administro um condomínio e minha meta é chegar ao final desse ano administrando 6, que eu acredito que dê mais qualidade ao serviço. Para mim, síndico profissional é dedicação. Estamos de volta. Deixei as perguntas no ar para vocês dois, vocês vão responder para mim no segundo bloco. E vocês que estão em casa, sexta-feira, essas e outras respostas sobre insalubridade em condomínio. Até lá.